Saudações concurseiras, aluno do AlphaCom. Bem-vindo a mais um bloco de administração financeira e orçamentária. Nós vamos falar agora sobre receitas públicas. Bom, receitas e despesas públicas constituem o que nós podemos chamar de o cerne de administração financeira e orçamentária. Não é exatamente o assunto que mais cai. O assunto que mais cai costuma ser princípios orçamentários. Mas receitas e despesas, além de ser o segundo assunto que mais cai, é aquele que concentra a maior parte da disciplina. Tá? Quando você divide a disciplina por assuntos, os assuntos que mais vão ocupar espaço são justamente as receitas e as despesas públicas. E vamos começar falando sobre receitas públicas. Primeiro vamos ver o que são receitas públicas, o seu conceito, e depois a sua classificação, como que ela pode ser classificada. Então vamos primeiramente ao conceito. O que são receitas públicas? Existe um conceito que ele é dado atualmente pelo CFC. Tá? O CFC atualmente deu para expedir algumas normas relativas à contabilidade pública, mas esse conceito não é o que vai interessar para a sua prova. Porque, na verdade, o CFC considera como receita pública só depois o que nós vamos chamar de receitas públicas efetivas. Tá? No caso, para a sua prova, você tem que considerar o conceito que a Lei 4.320 traz. Na verdade, a Lei 4.320 não traz o conceito expressamente, mas ela deixa claro, deixa evidente qual que é o conceito que fica subentendido. Segundo a Lei 4.320, receitas públicas são todos os ingressos de numerário nos cofres públicos. Então, esse é o conceito. Receitas públicas são todos os ingressos de dinheiro nos cofres públicos. E aí não importa. E aqui não vai importar se essa receita, a origem dela, não vai importar se esse valor está entrando definitivamente ou não. Entrou dinheiro no cofre público, é receita pública, ponto, acabou. É simples assim. Inclusive, a própria Lei 4.320 diz que a receita pública ela deve ser contabilizada no momento da sua entrada. A contabilidade pública usa um regime misto de contabilização. Então, você considera a despesa pela data do empenho e a receita pela data da arrecadação, pela data do ingresso. Muito bem. Então, entrou dinheiro nos cofres públicos, é receita pública. Não importa se o dinheiro de fato pertence ao ente público, qual a origem dele, se vai ter que ser devolvido para alguém, não interessa. Entrou recursos públicos, é considerado receita pública. E aí nós vamos falar da classificação da receita pública. Quando você fala de classificação, meu caro, você pode estar falando aqui, se referindo a vários critérios, não é isso? Quando eu falo de classificar um grupo, eu posso estar classificando pelos mais diferentes critérios. Então, por exemplo, eu posso classificar um grupo de pessoas pela idade, eu posso classificar pela altura, eu posso classificar pela cor dos olhos, pelo local de nascimento. Então, a mesma coisa em relação às receitas públicas. Quando eu falo de classificação, eu tenho que dizer qual o critério, tá? O primeiro critério que você costuma se classificar as receitas públicas é quanto à origem. Quanto à origem das receitas públicas. Também alguns falam quanto à fonte, tá? Só que eu não gosto de usar o termo fonte, porque pode confundir um pouquinho depois. Quando a gente for falar dos tipos de receitas correntes, eu vou usar o termo fonte. Então, eu prefiro usar esse termo quanto à origem. Quanto à origem, as receitas podem ser classificadas em originárias e derivadas. O que são as receitas originárias? São aquelas que são obtidas a partir do próprio patrimônio público. A partir da exploração do próprio patrimônio dos entes públicos. Então, por exemplo, quando a União aluga um prédio, veja que ela está obtendo o próprio patrimônio público para gerar uma receita. Então, uma receita originária. Quando a União vende esse prédio, também ela está usando o patrimônio público para gerar receita. Então, é uma receita originária. Quando a União deixa um dinheiro aplicado no banco, e esse dinheiro rende juros, fica lá numa aplicação financeira
e rende juros mensalmente. Esses juros são uma receita originária. Então veja que receita originária é aquela que o ente público obtém a partir da exploração do seu próprio patrimônio. Já as receitas derivadas, a gente diz que elas são obtidas a partir da exploração do patrimônio alheio. E aí realmente você pode dizer que é uma exploração, né? As receitas derivadas são aquelas que o Estado obtém, Estado aqui no sentido amplo, né? Inclui União, Estado, Distrito Federal e municípios. São aquelas que a administração pública obtém a partir de contribuições compulsórias dos cidadãos. Então, a receita derivada, o governo vai lá e, de fato, retira o dinheiro dos cidadãos. É uma contribuição que eles têm que fazer, inclusive, de forma obrigatória, de forma compulsória. Quais são as receitas derivadas? São os tributos e as multas. Tá? Então, os tributos e multas são receitas derivadas. O artigo 3º do Código Tributário Nacional define que tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Ou seja, a pessoa que está pagando o tributo, ele não paga porque ele quer, não é uma doação que ele está fazendo, não. Ele está pagando, porque é obrigado, é uma receita derivada. As multas também é considerado uma receita derivada. Multa não é tributo, parece, mas não é, né? A diferença é que a multa ela é aplicada como uma penalidade. O tributo não é penalidade. O tributo é cobrado pela ocorrência do fato gerador. Mas guarde isso. Quando o patrimônio obtém a receita pública a partir da exploração do patrimônio alheio, né, de forma compulsória, é receita derivada. Se não, será uma receita originária. Mas, às vezes, você tem que tomar cuidado, porque às vezes eu já vi em prova perguntando mais ou menos o seguinte. O fato do recurso ter vindo do particular para o Estado, por exemplo, uma venda de um bem público. A União vai lá e vende um bem público. É considerado uma receita derivada porque o dinheiro veio do patrimônio particular. O particular que entregou o dinheiro. Não. Por quê? Porque, na verdade, é uma receita originária porque foi originada pela exploração do patrimônio público. O particular está entregando esse dinheiro de forma voluntária. Né? Ele está lá comprando o prédio porque ele quer. Ele aluga um prédio da União porque quer. Então, é uma receita originária. Receitas derivadas é aquelas que o Estado cobra de forma coercitiva. Ele vai cobrar isso coercitivamente. Ele impõe essa cobrança, esse pagamento aos cidadãos. Bom seria, né, que o Estado pudesse só obter as suas receitas de forma originária, mas na verdade não é assim que funciona. A grande maioria das receitas públicas, elas são derivadas. A grande fonte de recursos públicos do Estado são os tributos. Não são só os tributos, mas são a principal fonte. E os tributos são um exemplo clássico do que se chama de receitas derivadas, ok? Então, quanto à origem, nós temos essas duas divisões, essas duas classificações. Outra classificação possível é quanto ao impacto no patrimônio líquido do ente público. Ou você pode dizer também quanto à efetividade. E aí nós temos dois tipos, receitas efetivas e receitas não efetivas. O que são receitas efetivas? São aquelas que aumentam o patrimônio líquido do ente público. Ou seja, ele tem um ganho real. Por isso que são chamadas de receitas efetivas. O CFC considera, inclusive, que receita pública só são receitas efetivas. Mas, para sua prova de AFO, você guarde que receita pública é tudo aquilo que ingressa nos cofres públicos, né? Tudo o dinheiro que ingressa nos cofres públicos. Então, as receitas efetivas são aquelas que aumentam, de fato, o patrimônio líquido, porque não estão atreladas a nenhuma obrigação. Então, por exemplo, quando o ente público recebe um aluguel, é uma receita efetiva. O patrimônio líquido do ente público, de fato, está aumentando. A receita, outro exemplo de receita efetiva, quando o ente público vende um determinado imóvel com lucro. Quando o ente público vende um determinado imóvel com lucro, ele obtém aí um ganho, de fato, o patrimônio líquido dele aumenta, nós temos uma receita efetiva. Receitas não efetivas são aquelas que não geram um aumento no patrimônio líquido.
elas não geram aumento no patrimônio líquido. Elas, de fato, não aumentam a riqueza do ente público. No patrimônio líquido. Segundo o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, receita não efetiva nem é receita pública. Mas, para a sua prova de AFO, você guarde que é, tá? Então, são aqueles valores que entram nos cofres públicos, mas que estão associados a uma obrigação futura, normalmente, e que isso vai fazer com que aquele ingresso, de fato, não represente um ganho. Quer ver um exemplo? A prefeitura faz um empréstimo. Ela vai lá no banco e pega R$1 milhão emprestados. Esses R$1 milhão entram nos cofres públicos. É aquele valor que o banco emprestou. Então, houve uma receita. Mas não é uma receita efetiva, é uma receita não efetiva. Por quê? Veja, a prefeitura não ficou mais rica com esse empréstimo que ela pegou. Pelo contrário, né? Porque além de ter que devolver aquele valor, ainda vai ter que devolver com juros. Então, não houve um aumento no patrimônio líquido. Não é uma receita, digamos assim, né, de verdade, no sentido de que aquilo não está enriquecendo, não está aumentando a riqueza daquele ente público. Não importa, para contabilidade, para administração financeira e orçamentária, tanto as receitas efetivas como as não efetivas são receitas públicas. Mas se você ouvir esse termo, receita efetiva, é aquele valor que ingressa, que aumenta o patrimônio líquido, que enriquece o ente público e que não está associada a obrigações. Já as receitas não efetivas são aquelas que, embora o dinheiro tenha entrado, isso não quer dizer que o ente público se enriqueceu, porque lá no passivo do ente público foi criada também uma obrigação. Terceira classificação, e aí a mais importante entre essas três, que mais cai em prova, que é a classificação quanto à natureza da receita. Quanto à natureza da receita pública, assim como a despesa, ela se classifica em orçamentárias e extra-orçamentárias. Qual que é a diferença entre uma receita orçamentária e uma receita extra-orçamentária? Primeiro, as receitas orçamentárias constam do orçamento, daí o seu nome. As receitas extra-orçamentárias estão fora do orçamento, daí o seu nome. Professor, mas e o princípio da universalidade, que diz que todas as receitas e todas as despesas têm que estar no orçamento? E agora você me vem com essa lei de receitas extra-orçamentárias? Quando nós falamos, inclusive, do princípio da universalidade, eu comentei com você, olha, tem uma exceção. A exceção são as receitas e as despesas extra-orçamentárias. Já já você vai entender por que essas receitas extra-orçamentárias não estão no orçamento, tá? Então, as receitas orçamentárias, elas têm que estar previstas no orçamento porque representam ingressos definitivos de recursos. Representam valores que ingressaram nos cofres públicos e que pertencem, de fato, ao ente público. Ah, professor, tem a ver com ser uma receita efetiva ou não efetiva? Não necessariamente. Você quer ver por quê? Quando a prefeitura vai lá e faz um empréstimo no banco, emprestou R$1 milhão. Esses R$1 milhão, você sabe que é uma receita não efetiva. Por quê? Porque aquilo gerou um aumento de uma obrigação. A prefeitura, ao mesmo tempo que recebeu o recurso, não ficou mais rica por isso, porque vai ter que devolvê-lo. Então, é uma receita não efetiva. Por outro lado, é uma receita orçamentária, porque aquele dinheiro pertence à prefeitura, ela pode gastar aquele dinheiro? Pode. Então, uma receita orçamentária que, inclusive, tem que constar no orçamento. Via de regra, nós vamos dizer que tem só uma exceção, mas, via de regra, as operações de crédito têm que constar no orçamento, porque são receitas orçamentárias, são ingressos. Quando eu digo definitivos, não quer dizer que não está associado a nenhum empréstimo, não. Mas são valores que o ente público pode gastar. Aquele valor pertence, de fato, ao ente público. Então, a grande maioria das receitas são receitas orçamentárias. Se você só precisa entender o que eu vou dizer agora, quais são as receitas extra-orçamentárias? Por quê? Tudo que não for receita extra-orçamentária será receita orçamentária, tá? E quais são, então, as receitas extra-orçamentárias? Que são aquelas que não precisam estar no orçamento. Primeiro, guarde que são ingressos temporários. São valores que entram na conta do ente público, na conta bancária dele, mas que ele não pode gastar esse valor, porque ele tem somente a sua guarda temporária, ele não pode sair gastando.
pelo fato dele não poder gastar, é que não está no orçamento. Já dei esse exemplo para você em outras aulas. Imagina o seguinte, alguém te deixa 5 mil reais para você guardar e diz, ó, guarda esses 5 mil reais que eu venho buscar logo, logo. Você não pode contar com aqueles 5 mil reais no seu orçamento, porque senão você vai gastar e quando a pessoa vier buscar o dinheiro, você diz, ih, desculpa, gastei o seu dinheiro. Mesma coisa em relação às receitas extra-orçamentárias. São entradas temporárias, o Estado só tem a guarda provisória daqueles valores, em breve ele vai ter que devolver e, portanto, ele não pode gastar. Aí você vê aqueles casos que eu falei que o empréstimo não é uma receita extra-orçamentária, né? Por quê? Porque quando a prefeitura vai lá e pega um empréstimo, ela pode gastar aquele valor? Pode. É um dinheiro que é dela. Ela vai ter que depois devolver isso com juros e tal para o banco, mas é o dinheiro que ela pode gastar. Já as receitas extra-orçamentárias, ela não pode gastar. Por isso ela tem que ter um controle à parte. Não pode estar no orçamento. Porque se jogar no orçamento, vai ver que tem receita, vai achar uma despesa, vai incluir uma despesa para gastar aquele valor, tá? Quais são os exemplos de receita extra-orçamentárias? Que são aqueles valores dos quais o ente público tem só posse temporária. Entre os exemplos nós temos calções e fianças. O que são essas calções e fianças? São garantias dadas em dinheiro por alguma empresa ou por alguma pessoa física para garantir uma determinada obrigação e que se essa empresa ou se essa pessoa física cumprir a obrigação, o dinheiro vai ser devolvido. Não é isso que é uma calção? É um valor que você deixa de garantir. Se não acontecer, se correr tudo certo, você vai lá e resgata esse valor, você levanta esse valor. Então, por exemplo, a Lei 8666, que é a Lei das Licitações e dos Contratos Administrativos, ela prevê que, ao celebrar um contrato administrativo, o ente público pode exigir uma garantia do contratado. Então, por exemplo, fez uma licitação para construir um prédio, onde vai ser instalado um hospital. E aí a prefeitura pode colocar nesse contrato que a empresa vai ter que deixar 10 milhões de reais, tem um percentual, tá, de 5 a 10% do valor do contrato, mas vai ter que deixar lá, a empresa vai ter que deixar 10 milhões de reais para garantir a construção do prédio. Porque se a empresa parar no meio do caminho, não construir o prédio, a prefeitura pode usar aqueles 10 milhões de reais para fazer frente às despesas pela paralisação da obra. Tudo bem. Então a empresa vai lá e deposita, tá aqui, prefeitura, os 10 milhões. Estou começando a obra. Se a empresa entregar o prédio no prazo estabelecido, da forma como foi contratado, a prefeitura vai ter que devolver esse valor para a empresa. Então a prefeitura não pode gastar. Então isso é uma receita extra-orçamentária, não consta do orçamento. Tem um controle à parte. Pagamentos devidos a terceiros, né, ou pagamentos não reclamados, o que é isso? A pessoa tinha um valor para receber do ente público e não veio buscar. Só que pode vir buscar a qualquer momento. Enquanto a pessoa ainda puder exigir aquele pagamento, isso tem que constar como uma receita extra-orçamentária, para que esse valor não seja gasto. Quer ver um exemplo? Restituição do imposto de renda. A pessoa foi lá, fez a declaração do imposto de renda, deu uma restituição a pagar. Só que ela caiu na malha fina. E aí só depois de 4 anos o fisco liberou a restituição daquela pessoa. Aí liberou lá 10 mil reais de restituição. Só que nesse meio tempo a pessoa encerrou a conta bancária que ela tinha declarado lá na restituição para receber o valor. Então ela colocou uma conta bancária na declaração para receber a restituição. Nesse meio tempo ela encerrou. Aí depois de 4 anos o fisco manda o dinheiro para o banco diz, olha, essa conta está encerrada. Então o dinheiro volta para a Receita Federal e a pessoa tem um prazo de 5 anos para ir lá e dizer, olha, a conta bancária correta é essa. Então, vamos imaginar uma restituição do ano de 2015. A pessoa não recebeu no ano de 2015, tá certo? O valor, a Receita tentou pagar em 2015. Então o valor foi para o banco em 2015 e voltou. No ano de 2016, vai ter que guardar por 5 anos esse valor que a pessoa pode vir buscar. No ano de 2016, esse valor vai entrar com uma receita extra-orçamentária. É um valor que de fato está nos cofres públicos, mas que a União não pode gastar, porque a pessoa pode vir a solicitar esse valor. Tá? Outro exemplo, talvez o mais importante, de receitas extra-orçamentárias, são as chamadas operações de crédito por antecipação de receita orçamentária.
mais conhecida pelo nome de ARO, a sigla ARO, que é Antecipação de Receita Orçamentária. O que são essas AROs? Operações de crédito por antecipação de receita. São empréstimos que o ente público pode fazer, são operações de crédito, só que lembra que normalmente operação de crédito, empréstimo, é receita orçamentária, não é isso que eu falei para você? Normalmente operações de crédito são receitas orçamentárias. As AROs são exceções. Elas são também operações de crédito, mas o que ela diferencia das demais? Por que elas recebem esse nome? Porque são operações de crédito em que o governo está antecipando o valor de uma receita que ele tem para receber, receita que está no orçamento, mas ele está com insuficiência temporária de caixa, então ele vai lá no banco e pede para o banco adiantar esse valor. É como se fosse uma operação de desconto de cheques, desconto de duplicatas, só que aqui está descontando a receita orçamentária. Então, por exemplo, a prefeitura tem para receber 100 milhões de reais ao longo do ano. Só que chega no mês de março, a prefeitura está com um problema de insuficiência de caixa do mês de março. Então, o que ela pode fazer? Ela pode ir no banco pedir para o banco adiantar esse valor. E aí ele tem que ser quitado, para que seja uma ARO, ele tem que ser obrigatoriamente quitado até o final do ano. Na verdade, até o dia 10 de dezembro daquele ano, esse valor tem que ser quitado. Então, veja aqui, ó. ARO é uma operação de crédito, é um empréstimo, que tem que ser quitado no mesmo ano em que ele foi contraído. Porque não é assim que acontece com as operações de crédito em geral, né? Normalmente a prefeitura vai lá e pega um empréstimo para pagar em 5, 10, 15, às vezes em 30 anos, 40, 50 anos. No caso das operações de antecipação de receita orçamentária, não. Tem que quitar no mesmo ano. A Lei de Responsabilidade Fiscal, daqui a pouco eu vou ler o artigo 38 dela, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que tem que ser quitada até o dia 10 de dezembro do ano em que foi contraída. E aí eu vou ler o artigo 38, existem outros detalhes que não estão no artigo 38, que não vai importar para a sua prova, tá? Por exemplo, né? Tem uma resolução do Senado que diz que no máximo 7% da receita orçamentária pode ser antecipado por meio dessa operação. Mas o que vai importar mais você guardar é o que está no artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala sobre as operações de antecipação de receita orçamentária e que eu quero ler junto com você. Está lá no seu material. Olha o que diz o artigo 38 da LRF. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. O que a operação de ARO tem que ter para ser considerada como tal? Primeiro, realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. Então, só a partir de 10 de janeiro que o ente público pode fazer essa operação. O que mais? Deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Então, pode começar a tomar essa operação de ARO até o dia 10 de janeiro e tem que quitar até o dia 10 de dezembro. Tem que ser quitado integralmente dentro do ano. O que mais? Terceiro, não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente pré-fixada ou indexada à taxa básica financeira ou a que vier a essa substituir. Então, o banco só pode cobrar juros, não pode cobrar tarifa, tarifa de abertura de cadastro, nada disso. O que mais? E essa operação, inciso 4º, estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. Quer dizer o seguinte, a prefeitura foi lá e fez uma antecipação de receita orçamentária. Enquanto ela não quitar aquela operação, ela não pode fazer outra. E B, também está proibida no último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Então, no último ano do mandato, o chefe do Poder Executivo não pode tomar uma operação de antecipação de receita orçamentária. Ok? Então, com isso, nós vimos classificação da receita pública, vimos a classificação quanto à origem dela, vimos quanto à efetividade e vimos quanto à natureza, orçamentárias e extra-orçamentárias. E aí eu quero fazer, então, uma questão de concurso, está aí no seu material, que diz o seguinte: assinale a opção em que é apresentada a definição de receita derivada. A. Recursos obtidos pelo Estado em função de sua autoridade coercitiva, mediante arrecadação de tributos e multas.
B. Recursos provenientes de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. C. Ingressos provenientes de atividade industrial, de extração mineral, de transformação, de construção e outras. D. Ingressos provenientes de outras entidades públicas efetivados mediante condições pré-estabelecidas ou mesmo sem nenhuma exigência. E a alternativa é recursos cobrados pelos entes públicos que têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. E aí, qual a alternativa que traz a definição correta de receita derivada? Muito bem, alternativa A, né? São recursos obtidos pelo Estado em função de sua autoridade coercitiva mediante a arrecadação de tributos e multas. É essa a questão, a alternativa correta. Vamos fazer mais uma questão aí, ó, de certo ou errado, que diz o seguinte: as receitas e despesas extra-orçamentárias não precisam estar previstas na Lei Orçamentária Anual. LOA. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? As receitas extra-orçamentárias não estão previstas no orçamento, porque representam valores que não pertencem de fato ao ente público. Então incluem as calções, por exemplo, os valores, pagamentos não reclamados por terceiros, operação de crédito de antecipação de receita orçamentária e por aí vai. Aí já que a gente está falando de aro, né, só para voltar, aproveitando o gancho da questão, por que as operações de antecipação de receita orçamentária não são consideradas receitas extra-orçamentárias? Porque, veja, o que é uma aro? Na aro, eu estou antecipando um valor que já está previsto no orçamento. Ó, vamos lá. Está previsto no orçamento, ó, receitas no valor de 100 mil, certo? Esse é o total de receitas. Aí eu, prefeito, vou até o banco e peço para o banco me adiantar 7 mil reais desses 100 mil. Então, o banco vai me adiantar 7 mil. Só que, na verdade, eu vou ter que devolver, não é? Eu não posso contar isso daqui novamente nas minhas receitas orçamentárias, senão eu vou achar que eu tenho 107 mil de receita. Não, eu tenho só 100 mil. Esses 7 mil que eu estou pegando é só para atender uma insuficiência momentânea de caixa e eu vou ter que devolver até o final do ano. Portanto, essa operação de aro que eu fizer tem que ser uma receita extra-orçamentária. Porque se for receita orçamentária, eu vou acabar gastando esse valor. Tá certo? Vamos ficando por aqui e até a próxima, meu caro.
50 já.